Você acredita que Jerusalém caiu porque Roma era poderosa? E se eu te dissesse que o próprio historiador que presenciou a guerra afirma que os romanos só terminaram uma destruição que os próprios judeus haviam começado? Essa é uma das histórias mais impressionantes que eu já estudei. Eu sou Fernanda Capelesso, jornalista publicitária especialista em semiótica e hermenêutica, pesquisadora de religião, cultura e poder e autora do livro O Paulinismo Quase Matou a Mensagem de Jesus, que está disponível na Amazon. Hoje nós começamos uma série sobre um livro que, na minha opinião, deveria ser leitura obrigatória para qualquer pessoa que estuda a Bíblia, cristianismo, judaísmo, política ou história antiga. Eu estou falando de A Guerra dos Judeus, do Flávio Joséfo. E antes que você pense que é apenas mais um livro de história, eu preciso te dizer uma coisa. Se você quer entender por que o Templo de Jerusalém foi destruído, por que o judaísmo mudou completamente, por que os primeiros cristãos viveram um momento decisivo e por que Jesus fez tantas profecias sobre Jerusalém, você precisa conhecer esta guerra. O mais impressionante é que Flávio Joséfo não escreve como alguém que ouviu histórias séculos depois. Ele estava lá. Ele foi comandante militar judeu. Foi capturado pelos romanos. Isso mesmo. Conviveu com o general Vespasiano, que depois se tornou imperador de Roma. Acompanhou Tito durante o cerco de Jerusalém e registrou detalhes que nenhum outro autor da época conseguiu registrar. Nós vamos falar de guerras civis, disputas religiosas, terrorismo político, fome extrema, líderes fanáticos, traições, massacres e de destruição do templo, do segundo templo, que foi um dos acontecimentos mais importantes de toda a história bíblica. Mas existe uma frase que muda completamente a maneira como enxergamos essa guerra. Preste atenção. Joséfo praticamente afirma que Jerusalém não foi derrotada apenas por Roma. Ela foi derrotada porque estava destruindo a si mesma. É isso. Enquanto os romanos cercavam a cidade pelos lados de fora, diferentes facções judaicas se matavam dentro das muralhas. Eles queimavam os próprios estoques de comida. Fizeram isso. Executavam adversários políticos. Transformaram o templo em campo de batalha. Roma encontrou uma cidade que já estava em colapso. E essa talvez seja a maior lição desta obra. Civilizações normalmente não caem por causa dos seus inimigos. Não, elas começam a cair quando passam a destruir a si mesmas. Dividir para dominar. Nos próximos capítulos eu vou mostrar quem era Flávio Joséfo. Por que muitos o chamam de traidor? Por que outros o consideram o historiador mais importante do século I? E porque este livro continua sendo uma das principais fontes para entender o mundo em que Jesus viveu. Então já salva essa série, porque nós vamos estudar os 7